que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e para Deus ele voltaria, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não vais lavar-me os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar-te, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar-se, senão somente os pés, mas está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso de número 10 se referia a Judas Iscariote, quando diz não todos, pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus tomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendes o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se o fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Verso 20: em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Curve a sua cabeça e ore a Deus por mim, para que o Senhor possa usar deste momento para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti este momento, Pai. Tomamos, ó Pai, a oportunidade de ler a Sua Sagrada Escritura. Senhor, agora, Pai, eu quero Te pedir, tome este momento e fale conosco. Fale por meio do Teu Espírito Santo aos nossos corações, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para promover em nós um crescimento genuíno, verdadeiro, Pai. Senhor, manifesta o Teu poder nessa manhã. É isso que, ó Pai, nós Te pedimos. E, ó Pai, queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma bela salva de palmas ao Senhor. Tome o seu assento, exaltando ao Senhor. Queremos abordar um pouquinho a respeito das características de um servo, de alguém que foi chamado para realmente servir ao Senhor. E o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo se coloca como exemplo de como que deverá ser o nosso serviço. Jesus mesmo diz que eu vos dei o exemplo, verso 15, como lemos,
para que façais o que eu fiz. E ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Se o Senhor, ele deu o exemplo, nós devemos fazer exatamente a mesma coisa que ele fez. Jesus, ele mesmo diz aos seus discípulos: olha, vocês serão mais que bem-aventurados. Ali o grego, a palavra é makarios, mais do que feliz, mais do que contente vocês serão, se vocês fizerem aquilo que eu tenho passado a vocês. Irmãos, o texto aqui é um texto bem emblemático, porque ele vai na contramão daquilo que nós ditamos como sendo regra no mundo. Como que alguém que é grande, alguém que é o maior da casa, poderá servir o menor. No reino de Deus, as coisas são justamente invertidas no que tange a realidade deste mundo. Porque o mundo, o que é maior, retém glória e quer louvor. Mas no reino de Deus, o que é maior serve, se prostra e lava os pés. Jesus é o maior dos seus discípulos, o maior, e tem os seus discípulos, e ele dá este exemplo. Tudo isso porque, qual é a característica primordial que existia em Jesus Cristo? Talvez você possa elucubrar muitas coisas na sua mente, mas a primeira coisa que me vem ao meu coração neste momento é justamente o amor. Jesus amava, e amava de uma forma incondicional. Jesus não somente amava, como também se sacrificava por este amor. Então não era um amor que era apenas expressado com palavras, mas com ações. E às vezes isso é realmente algo que pode se tornar evidente no nosso meio, ou até mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Muitos amam com palavras, expressando palavras, mas Jesus amava com obras, amava executando a obra do Pai, e essa obra expiatória na cruz do Calvário, de se entregar. E ele mesmo havia dito que ninguém poderia tomar a sua vida, mas ele mesmo, por amor, a entregava em função da nossa salvação, para viabilizar o meio para que possamos caminhar juntamente com ele rumo às regiões celestiais. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Quando eu falo de amor, a ideia aqui é que ele diz que está com os seus discípulos em um cenáculo, e esse cenáculo era o cenáculo da família de Barnabé, que estava localizado na região alta de Jerusalém. Jerusalém tinha duas regiões, era dividido pela Jerusalém Baixa e Jerusalém Alta. A Jerusalém Alta era onde as pessoas tinham maior capacidade intelectual, e era próximo, bem próximo do templo. O cenáculo estava bem próximo, dentro da cidade do templo. Jesus está reunido com os seus discípulos, e a Bíblia diz que ali era o dia 14 de Nissan, o dia da preparação para a Páscoa. Era um dia de sexta-feira, era um dia em que o Senhor Jesus estava se preparando para cumprir o projeto e subir ao madeiro. E que madeira é esse, irmãos? Que maneira é essa que Cristo usa para nos amar, ao ponto de entregar a sua própria vida ao nosso resgate? Quão precioso, irmãos, é este amor. Quando a estupenda cruz, vejo o contemplar dela, no qual o Cristo, príncipe da glória, morreu para nos salvar. Maior lucro, perda, nós devemos considerar, porque tudo aquilo que nós ditamos, temos por consideração ser lucro nessa vida, temos que considerar como perda para ganhar a Cristo. E é por isso que nós devemos desprezar todo o despojo do orgulho, todo o despojo daquilo que nós podemos alcançar com as nossas conquistas, na nossa vivência
dentro deste mundo por amor a Cristo e para ganhar a Cristo. A ideia é que nós precisamos conhecer esse amor, o amor que vai exceder todo conhecimento. Jesus ama, e o texto vai dizer que Ele ama até chegar até o último momento. Ele pega os discípulos e o texto vai dizer que, conhecendo que a sua hora havia chegado, a hora havia chegado de passar desse mundo para o Pai, Ele amou os seus e amou até o fim. A ideia ali é que Ele está completando o amor, Ele está vivenciando, tanto no tempo, Ele desfruta o tempo todo dos seus discípulos, como também de uma intensidade. Ele ama numa potencialidade. E esse amor, do qual está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai narrar: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver este amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens dentre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Ou seja, o amor, ele faz com que nós possamos desfrutar de atitudes e atitudes nobres. O amor, ele se alegra com a justiça, mas ele mesmo se entristece com a impiedade, com a injustiça. O amor é tudo, irmãos, e esse amor é que deve ser o crivo para os nossos relacionamentos. A maneira como nós devemos interagir com uma comunidade local, ou até mesmo com o nosso seio familiar, deve ser na prática deste amor que é soberano. Jesus ama, e essa é a primeira característica de Cristo para nós. Ele nos dá esse exemplo. A primeira carta de João, e João é o evangelista, o discípulo que mais aborda a respeito do amor. Luz, amor, são palavras, e palavras bem em voga dentro do texto, dentro dos escritos de João. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16 diz: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e é interessante quando você define e você restringe, e é difícil, irmãos, definir Deus com palavras, mas João usa a palavra amor para definir quem é Deus. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quem está no amor e no amor de Cristo, permanece em Deus, e Deus habita nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois assim como Ele é, também nós seremos, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. A prática do medo dentro do nosso seio, no âmago da nossa alma, nos paralisa. Mas a Bíblia diz que se praticarmos o amor de Cristo, este amor lançará fora todo medo, lançará fora tudo aquilo que te paralisa. O amor, ele nos aperfeiçoa. No amor não existe medo, porque o medo envolve a questão de castigo e de culpa. Quem teme não é aperfeiçoado pelo amor, mas quem ama é aperfeiçoado por este amor. O amor é algo que deve ser vivenciado diariamente dentro dos nossos relacionamentos. Você pode repetir comigo: eu preciso
amar assim como Cristo me amou. Nós precisamos amar assim como Cristo nos amou. O amor de Deus é algo incondicional e não é mentiroso. O amor de Deus é um amor que é comunicado aos nossos corações para que possamos, no meio da nossa caminhada, sermos por Ele aperfeiçoado. E a Bíblia diz que se alguém diz, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, este tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ele não conseguirá amar a Deus que não vê. Ora, então, a forma como nós amamos a Deus vai se refletir da maneira como nós amamos os nossos irmãos. E se amamos os nossos irmãos e expressamos isso, não apenas com palavras, mas com atitudes, a Bíblia fala que este amor, o amor divino, é aperfeiçoado em nós, é comunicado em nós uma natureza divina, e somos mais capacitados por Deus para poder executar a sua obra, irmãos. E a Bíblia diz que o amor não deve ser um sentimento, não é uma questão de opção, devo amar ou não, é um imperativo divino. João diz que o amor é um mandamento, e nós devemos seguir este mandamento. Na sua carta, capítulo 4, verso 21, diz: o mandamento que nós temos recebido é que amemos uns aos outros. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é gerado. Jesus, ele não foi criado, mas o único gerado por Deus dentro do ventre de Maria. Não foi criado, mas gerado. E para João, no capítulo 5, verso 1, diz que todo aquele que está em Deus e é nascido de Deus, ama aquele que foi gerado, ou seja, Cristo que foi gerado, e ele ama aqueles que dele é nascido, gerado. A mesma palavra atribuída ao Senhor, a concepção que o Senhor teve numa matéria, sendo ele gerado, também é apregoado a nós, como sendo gerado. E se gerado como, irmãos? Como o crente é gerado? O crente é gerado no mundo espiritual. O crente é gerado porque possui a vida eterna. O crente é gerado não mais agora meramente como servo. Embora o texto diz que nós devemos ser servos, mas não se limita mais apenas em servos, mas também nós somos nascidos do Espírito Santo. E se somos nascidos e gerados nele, também nós somos filhos de Deus por herança. E qual é, irmãos, a esperança que nós temos nesta fala? É que agora, nascidos em Deus, você possui uma herança em Cristo Jesus. Irmãos, isso é algo que deve realmente trazer a você um contentamento pleno. Porque, irmãos, agora, nascido em Deus, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo nas regiões celestiais. Você não é mais deste mundo. Você agora é dos céus e foi chamado para viver este amor. João, capítulo 13, nós lemos, no verso 34 ele diz: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conheça. E aí, irmãos, aqui está algo profundo demais. Talvez você se pergunte: qual é a maneira, qual é a forma que nós podemos identificar o cristão? Irmãos, o texto no verso de 35 diz que o discípulo de Cristo será reconhecido pelo amor.
Irmãos, isso é grande demais, porque o verso 35 diz: nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos amam uns aos outros. O que quer dizer isso, irmãos? Porque, irmãos, todo aquele que é nascido de Cristo ama, e ama de maneira sacrificial, e entende que o amor não é algo opcional, não é um sentimento, mas é um mandamento, um imperativo divino. Você não depende de ser agradado pelo seu irmão para amar, ainda que o seu irmão esteja te ferindo, e ainda que o seu irmão esteja te perseguindo ou te machucando. É mandamento de Deus: ame. Isso é algo que é antagônico aos princípios dessa humanidade caída, dessa depravação total do pecado original. No pecado original, nós temos a percepção de que só devemos amar aquele que nos faz bem. Mas Jesus disse que até mesmo os nossos inimigos nós devemos amar. Por quê? Porque entendemos o que é amor. Amor não é sentimento, amor não é fruto de recompensa, amor é mandamento do alto que deve ser praticado. Se queremos viver de fato uma unidade no nosso meio e um crescimento ascensional, o amor deve ser algo predominante. O amor deve ser algo que deve nos aperfeiçoar. Por isso ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, nisso todos vós sereis conhecidos, quando amardes uns aos outros. Quando amardes uns aos outros. Esta é a principal característica do cristão. O cristão ama mesmo sendo perseguido. O cristão ama mesmo sendo açoitado. O cristão ama mesmo sendo machucado. O cristão ama porque entende que ele é sarado. E sendo ele sarado, ele também é chamado para sarar. O amor tudo faz coisas extraordinárias, e é o amor que vai consertar a tua casa, é amando que você vai restaurar o teu casamento, é amando que os seus relacionamentos serão transformados, é amando que você vai ver coisas sobrenaturais acontecer. Aleluias. Ama, você foi chamado para amar. Oh, aleluia. Irmãos, vamos seguir. O amor, em segundo lugar, uma característica de um servo, de um escravo, de alguém que é chamado, e à medida em que ele está sendo chamado por Cristo, vai participando agora da filiação, e a filiação juntamente com Cristo. Cristo não mais é unigênito, mas primogênito. Este que é chamado e regenerado, prova também de uma sensibilidade, de um sentimento, de um desejo pleno de unidade. Ele deseja, o cristão precisa viver união, comunhão. Irmãos, essa é uma advertência para esta igreja. Você precisa ter comunhão com seu irmão. É um meio de graça para aperfeiçoamento, porque Deus usa homens, e à medida em que você se relaciona, à medida em que você se relaciona, você vai dando mais que você tem de Deus para o teu irmão, e você vai recebendo mais dele na sua vida. Relacionamentos, comunhão. A Bíblia, ela adverte que nós devemos permanecer com a nossa vida em plena comunhão na igreja do Senhor, ser participante de um corpo orgânico, vivo, santo, que é a igreja do Senhor. Está nos nossos dias atuais, está crescendo um grande movimento de desigrejados,
Pessoas que dizem: nós não precisamos de liderança, nós não precisamos de um lugar, nós não precisamos estar em comunidade. Mas isso vai totalmente contramão ao princípio que Cristo nos deixou. O homem, o ser humano, por natureza, ele é psicossocial. Ele carece de se relacionar, ele carece de ser amado e amar. Por isso, irmãos, à medida que você se relaciona, cura vai acontecendo, porque eu creio na comunhão com os santos. O poder de Deus se manifesta para curar. Se relacione com a igreja, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Você quer cura? Deus liberou dentro desta comunhão, a comunhão do corpo de Cristo, cura, vida, santidade. Ele liberou prosperidade, ele liberou bênçãos imensuráveis dentro do corpo de Cristo. Portanto, tenha comunhão uns com os outros. Qual o princípio, irmão? É que quem se isola, presa fácil se torna. Quem se isola, Satanás, que não brinca de ser diabo, de ser demônio, ele mesmo terá uma presa fácil. Enquanto você estiver dentro da manada de Cristo, do rebanho de Cristo, enquanto que você estiver dentro do corpo, dentro do rebanho, tendo o teu pastor te direcionando, tendo Jesus limpando os carrapichos, limpando a sua pelagem, limpando a sua vida, santificando a tua vida, você não é presa fácil do diabo. Basta estar em comunhão, basta estar em comunhão, vivendo a santidade dentro da unidade, que é a igreja do Senhor, onde a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. É no corpo, é aqui que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta para sarar, irmãos. Portanto, eu quero te advertir. Eu não estou te dizendo que vai dar para você vir a todos os cultos, mas eu quero te dizer, é maravilhoso cultuar com os meus irmãos. É maravilhoso chegar aqui e olhar o lindão do Tiago. É maravilhoso ver o meu irmão Edson sendo abençoado e restaurado. É maravilhoso ver ali o meu André sendo alcançado. É maravilhoso, Viviane. É maravilhoso. É maravilhoso. Aqui foi liberado bênçãos dentro da comunhão. Lá fora não tem, mas aqui tem bênçãos liberadas para a sua vida. Se permanecermos em Cristo e na sua igreja, a promessa é vida eterna, coroa inacessível que não pode mudar. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 e 7 diz: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva algum. Se dissermos que mantemos comunhão, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, verso 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se estamos na luz e estamos nele, então somos levados a manter a caminhada, manter uma comunhão uns com os outros, porque é na comunhão que o partir do pão acontece. Foi na comunhão que Jesus multiplicou o pão, e é na comunhão que o teu pão vai ser multiplicado.
É na comunhão que você vai ver a sua vida abençoada. É na comunhão que a prosperidade do alto vem. É na comunhão com os santos que Deus faz coisas extraordinárias. Salmos de número 133, verso 1 diz: ó, como é bom e agradável vivemos em união uns com os outros, com os nossos irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O texto diz que ali está se referindo a um lugar. E todos nós sabemos que a Bíblia, ela tem uma construção de revelação. É algo paulatino, progressivo. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos um lugar. E qual o lugar? Que a Bíblia diz que é liberado a bênção e é liberado a graça. É onde Ele se manifesta favorável a nós, para que possamos receber a vida eterna. É no Filho. O Filho é o lugar. O Filho é realmente a arca que nós devemos entrar. O Filho é o lugar de livramento do qual nós viveremos uma grande libertação do pecado, da morte e deste mundo. É no Filho o lugar santo. Irmãos, em terceiro lugar, eu falei aqui amor, eu falei comunhão. Mas dentro da comunhão, há de se convir que deverá ter algo que predomine em nós, além do amor. Porque o amor, ele, ao ser executado, proporcionará algo em nós que vai na contramão do mundo. Dentro da ciência, se diz que todo cidadão, toda pessoa que nasce, vem com um hiperego, superego, um ego, e assim, dentro da sua própria infância, a ideia era: tudo deve te servir, seus pais devem te servir, tudo gira em torno de você. Agora, dentro do reino, tudo gira em torno de Cristo, nada gira em torno de nós, tudo gira em torno da cabeça que é Cristo. Nós somos seu corpo. E o orgulho é algo que deve ser algo totalmente antagônico à humildade. Em terceiro lugar que eu quero abordar aqui, a característica de servo é: ele é humilde. Ele é humilde. Jesus olha para os seus discípulos, e perceba no texto que nós lemos, e ele realmente discorda do que está acontecendo na mesa. Na mesa tem falas orgulhosas. Na mesa se expressa palavras de glória, de lugar de louvor. São homens que querem um Jesus que possa libertá-los dos romanos e alcançar um império, alcançar as nações e subjugar as nações. Jesus, e olha que essa situação é algo bem prolongada, porque não é a primeira vez que os discípulos estão questionando quem é maior e quem é menor. Perceba bem que no último momento com os seus discípulos, os questionamentos é: quem será maior e quem será menor no reino de Deus? Quem será aquele que assentará à direita ou à esquerda? Lembra dos filhos de Zebedeu? Quem será aquele que reinará juntamente, será o braço direito do Messias? A briga era: quem vai ser maior? Jesus e ele começa a olhar para dentro dele como um exemplo que ele é. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus de Deus, o Filho amado, mas ele se esvaziou da sua glória,
significa, e tomou a forma de homem, desceu às extremidades mais baixas da terra para poder nos salvar. Ele olha para os seus discípulos, os seus talmadins, e ele, como rabi, ele olha e diz: olha, esses homens não entenderam nada. Em Lucas, capítulo de número 22, verso 24, diz: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Está entendendo? A orientação antes de Jesus, em Lucas 22, era que aquele que serve, aquele que é o maior, serve. Pois é, irmãos. Ele diz: pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é a verdade que aqueles que estão à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como aquele que serve. Jesus é aquele que serve, sendo o maior, irmãos. Irmãos, esse Jesus que a Bíblia fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês alcançarão descanso para a vossa alma. Jesus é humilde. Você adora um Jesus que não é figura de uma estátua que está pendurada na parede, mas é um Jesus ressurreto, santo e humilde de coração. Esse Jesus que não te deixa com um fardo, mas ele diz: dai-me o teu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você carregar o meu jugo, esse jugo é suave. Se você carregar o meu fardo é leve. Se você fizer uma troca, de maneira que eu carrego a tua maldição, você carregará as minhas bênçãos, diz o Senhor. Se você se prostrar e servir, o que vai acontecer na sua vida será coisas extraordinárias. Enquanto os discípulos discutiam entre si sobre quem era maior, aquele que sabia que Deus entregava-lhe todas as coisas em suas mãos, como instrumento, ele pega e toma os instrumentos de escravos. Ele que se esvaziou da sua glória, toma os instrumentos de escravo. E qual eram os instrumentos de escravo naquela época? Aqui dentro tem um aspecto de cultura. Dentro do texto, ele vai servir, ele vai ser o escravo. A gente, por ser um povo ocidental, acredita, a ideia de escravidão, se apega à questão da cor da pele. Mas dentro do mundo antigo não era assim. Dentro do mundo antigo, quem era escravo? Escravos eram aqueles que eram vencidos na guerra. Quem eram conquistados. Quem era subjugado se tornava escravo. Esparta, lembra? Quando foi vencida por Roma, que os romanos fizeram? Pegaram 6 homens espartanos e crucificaram. Antes, e eles anunciavam: aqueles homens eram escravos malditos, amaldiçoados. Ser escravo dentro do mundo antigo era uma ideia, dentro do paganismo, uma ideia de ser amaldiçoado pelos deuses. Mas aqui não. Jesus se faz escravo para poder alcançar multidões e levá-los à filiação. O que ele é, ele quer que nós participemos da sua natureza de filho. E a humildade de Cristo, que há uma realidade totalmente oposta ao orgulho, à autopromoção, ao ego do homem, que é insaciável. O ego é algo que não se pode saciar,
Por mais que você diga, vou me contentar com essa casa, uma hora você vai dizer, essa casa já está pequena demais para mim, e vai querer outra. Ou situações que acontecem na sua vida, que você tinha um sonho, se realizou, e aí você fica todo orgulhoso, mas vai chegar um momento em que você vai querer coisas maiores. Porque o homem é insaciável em seu ego, em seu orgulho de ter mais. Jesus não. Jesus é o servo sofredor, narrado por Marcos. E a quarta coisa aqui, que eu quero abordar, irmãos, eu estou terminando. A primeira coisa nós falamos, a característica de um servo é amor. A segunda coisa que nós falamos é comunhão, relacionamento. Por ele amar, ele se relaciona bem. A terceira coisa que nós falamos é humildade, porque ele se relaciona tendo humildade, tendo o conceito de que ele não é o grande, o maioral, ele está para servir. E a terceira coisa aqui, irmãos, e tudo está interligado, o serviço. Primeira coisa que eu falei, amor. Segunda coisa, comunhão. Terceira coisa, humildade. E quarta coisa, serviço. Tudo isso converge para que possamos prestar um serviço adequado para Deus. A Bíblia vai dizer, vamos lá, serviço na verdade, é o oposto de inutilidade. Quem serve, serve. Mas o inútil não serve para nada, não é isso? Você foi chamado para serviço. No mundo antigo, irmãos, o dono da casa, o anfitrião, dentro da cultura dos hebreus, eles recebiam viajantes e davam ordem aos seus escravos, aos menores da casa. Quem eram os menores? Os escravos vencidos por guerra, que se tornavam eunucos, ou até mesmo as mulheres eram consideradas inferiores. E a prática dentro daquela época era que esses que eram considerados os mais desprezíveis, esses deveriam prestar o serviço aos viajantes, aqueles que estavam sendo recebidos pelo dono da casa, como um sinal de cordialidade, de amor. Eles deveriam justamente lavar os pés dos viajantes. Jesus, ele vai pegar, e era uma prática dentro do mundo antigo. No mundo antigo, quando se chegava na casa, a primeira coisa que deveria fazer era lavar os pés. Eles não lavavam o corpo inteiro, mas lavavam os pés, porque as estradas eram todas empoeiradas, formadas de pedra. Então eles lavavam os pés. O anfitrião dava ordem a isso, o pai da casa dava ordem a isso, e os menores tinham que servir. O que eles faziam, irmãos? O menor ele lavava os pés dos convidados. Eu quero aqui, irmãos, ilustrar justamente isso para vocês possam entender. Aqui, vamos pegar uma pessoa aqui. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Rodrigo vai ser minha cobaia, né? Você imagina que o anfitrião é ele, o dono da casa. Ele convidou o Rodrigo. O Rodrigo, para sentar na mesa, ele tem que ser lavado, os seus pés precisam ser lavados. A mesa era bem baixa, cerca de 50 centímetros. Então, para ilustrar, você imagina, você vai sentar aqui, tá? Senta aqui, vai por aqui, por aqui. Agora, você imagina um escravo. E olha o que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Jesus estava fazendo isso. Eu me coloco a serviço como o menor para alcançar vocês e demonstrar esse amor. Eu me coloco como servo, amando vocês, sendo o verbo vivo, Criador de todas as coisas, o Logos de Deus, soberano,
o que traz contentamento ao Pai, se fez servo, escravo, para alcançar pessoas desprezíveis, pessoas corruptas, pessoas depravadas. Jesus fez isso. E Jesus requer que a sua igreja faça o mesmo. Serviço. O serviço é isso. Ele pega, você imagina todos os discípulos. Todos os discípulos, ele foi um a um, lavando os pés. Jesus está na mesa com os discípulos, e esse gesto é um gesto de amor. Esse gesto é um gesto de limpar pecados, porque Ele muito ama, Ele também muito perdoa. Ele lava os pés daqueles que estão sujos, Ele derrama da sua graça até o ponto de transbordar. Santa Barachou, Baracalasomanará. Ele lava você totalmente. Ele ainda te serve. O que é isso, irmãos? Gesto de amor em prática. Não é algo teórico, é algo que Ele faz contigo. Ele está te lavando, te santificando, para que você possa sentar na mesa com o Pai. Ele está derramando de uma água viva, que jorra, Ele vai fluindo dentro do seu ser para a vida eterna. Ele diz: crê em mim, assim como diz as Escrituras, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu lavo vocês, eu santifico vocês, eu sirvo dando testemunho de como vocês precisam servir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele não só faz isso. Você imagina os discípulos vendo isso. Aí de repente chega na vez de Pedro. Eu não sei o que deu na cabeça do Pedro. Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo. Não. E aí Jesus falou: Pedro, o que eu faço agora vocês não entendem. Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E aí isso eu exorto a sua vida nessa manhã. Se você não for lavado por Cristo, você não vai ter parte com Ele. E Ele está te chamando para isso, para te lavar, para te santificar, para mudar toda a existência, a tua existência, para te fazer uma pessoa restaurada. Dê uma bela salva de palmas ao Senhor. Eu preciso lavar os seus pés. Eu preciso te servir sem orgulho. Mesmo que você me machuque, eu não fui chamado para a exaltação dos homens. Você não foi chamado para a exaltação dos homens. Você foi chamado para servir. Não faz sentido ser servo de Cristo e não servir. Sinto a presença do Eterno aqui, porque Ele está te chamando para deixar o teu orgulho de lado. Ele está te chamando para amar quem te persegue. Ele está te chamando para reparar. Você, irmão, está sendo chamado para se inclinar e lavar com atos de misericórdia alguém
que não está limpo totalmente. Isto implica justamente o relacionamento daqueles que estão na fé. Porque quando Pedro questiona dizendo: mestre, o Senhor não vai me lavar. O que o mestre diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro viu que a coisa ficou séria e disse: mestre, então me lava tudo, a cabeça, me lava tudo. Pedro é 880. Pedro então diz: olha, me lava tudo. Ele fala: Pedro, você já está limpo pela palavra, mas não necessita de que se lavar, se banhar totalmente. Você precisa de lavar os seus pés. O que isso significa, irmãos? Que mesmo você regenerado, mesmo você andando limpo, você no meio da caminhada se contamina com muitas coisas, sentimentos, mágoas, tristezas. Mas você pode liberar o ofensor, liberar perdão. O ato de servir, de lavar os pés para Jesus, é uma demonstração de que Ele perdoa, e Ele é humilde para reparar. O que Jesus requer da sua igreja é que ela seja mais humilde para servir, mais humilde para entender quem é Jesus. Que às vezes a gente coloca Ele como, e de fato Ele está sentado em glória, mas hoje a imagem que nós temos dele hoje é que ele veio a homens desprezados, fracos, sujos, para servir e lavar. Você é um destes, irmãos. Você é um que é chamado por Deus para ser restaurado. Em oposição aos discípulos, porque os discípulos queriam apenas glória. Ele se humilha diante de todos eles. Eles param e dizem: eu vou mostrar a vocês o exemplo de como vocês devem ser. É seguindo este exemplo que vocês precisam realmente andar. Jesus está te chamando para perdoar. Não importa o quanto a pessoa te machucou, te feriu. Tem pessoas que estão com pendências lá no passado, gatilhos que faz com que ela não rompa hoje o presente, e tampouco vai romper no futuro. Porque se você não romper o presente, o futuro não vai acontecer nada extraordinário. Jesus está te chamando para perdoar. Perdoar o pai que te machucou. Perdoar a mãe que não fez o papel de te proteger. Perdoar até mesmo o primo que te ofendeu e te machucou. Perdoar aquele tio que te feriu, te perseguiu. Perdoar aquele amigo que andava contigo, mas te apunhalou. Perdoar o irmão que estava andando na mesma fé contigo, mas ele te machucou. Ele está te chamando para perdoar, porque quem perdoa lava os pés, purifica. Você é chamado hoje para libertar o seu irmão. Quando você expressa isso dizendo: meu irmão, eu te perdoo. Porque quem perdoa está perto do dom. E o dom extraordinário, o maior dom de Deus é o dom do amor. Você precisa disso. Se você quer um romper na sua vida espiritual, você precisa perdoar. Se você quer um romper na sua vida ministerial, você precisa perdoar. Se você quer um romper nos seus relacionamentos, você deverá perdoar. Porque perdão não é algo que é
que é algo opcional, você simplesmente decide perdoar ou não. Perdoar é algo que deve ser praticado, porque é mandamento. Perdoar é gesto de amar. Se coloque de pé. E talvez nesse momento esteja vindo na sua mente pessoas que você machucou. Você nem sabe como chegar e reparar porque está constrangido. Mas simplesmente vai até ele e diga: meu irmão, me perdoa. Ou então você foi ofendido. E uma vez ofendido, você simplesmente se enclausurou, se escondeu, apenas preferiu viver isolado. E dentro desse isolamento, doenças psicossomáticas afloraram, simplesmente porque somatiza o que você sente no coração, seu corpo orgânico vai retratar. E simplesmente você está vivendo, às vezes, doenças na sua vida, que tem origem lá, apenas num gesto de um trauma, um momento traumático que você viveu, que você não perdoou ou liberou perdão. Hoje, Deus te chama para restaurar isso, restaurar relacionamentos. É assim que vai acontecer nessa igreja. Essa igreja vai crescer a partir do momento em que relacionamentos serão restaurados e nós teremos apenas uma visão. Se queremos realmente avançar, conquistar e multiplicar, isto não vai acontecer sem que nós reparemos as nossas brechas, sem que nós reparemos o altar para que o fogo venha descer. Curve a sua cabeça. Eu não vou te chamar aqui na frente,